Seja bem-vindo. Que a luz dos bons espíritos ilumine agora o seu coração e a sua alma. Se você sente que carrega no peito uma solidão que não sabe explicar, este vídeo foi feito especialmente para você. Nem todo isolamento é vazio, e nem toda ausência é abandono. Há segredos profundos escondidos na alma de quem tem poucos amigos. E hoje, vamos falar sobre isso com a verdade suave, mas transformadora, que Chico Xavier nos ensinou. Fique até o fim. Pular qualquer parte é perder o fio sagrado que pode, enfim, costurar a sua paz. Já percebeu como certas pessoas parecem se afastar naturalmente? Como se você fosse feito de uma energia que incomoda quem ainda não aprendeu a sentir. Talvez você tenha achado que isso era um defeito, mas e se for um dom? Um sinal da alma antiga que habita em você? Hoje vamos revelar o que os espíritos nos dizem sobre esse tipo de alma. E talvez ao final, você finalmente compreenda o que a sua solidão está tentando te ensinar. Comente aqui embaixo agora mesmo, com a frase: "Minha alma é antiga, mas não está sozinha." Isso não é apenas uma frase. É um chamado, uma vibração de identificação espiritual que pode trazer consolo até para quem você nem imagina. Quem lê, sente, e quem sente se une. O que vou revelar a seguir talvez explique muita coisa sobre você, inclusive aquilo que você nunca teve coragem de contar, nem para si mesmo. Às vezes, a alma que tem poucos amigos carrega um silêncio que ninguém ouve, mas que grita no coração. Esse silêncio não é solidão comum. Ele é o eco de muitas vidas, onde o espírito já aprendeu a confiar mais no invisível do que no mundo. Enquanto muitos se ocupam em multidões, a alma sensível se recolhe sem saber explicar. Ela sente demais, percebe o que não é dito e se cansa de conviver com ruídos vazios. Por isso, escolhe o recolhimento, não por fraqueza, mas por proteção da sua luz. O espírito que se afasta muitas vezes já foi traído em outras vidas, já confiou demais, se entregou demais, foi machucado pelo despreparo emocional alheio. Ao reencarnar, seu coração pede prudência e assim, mesmo inconscientemente, ele passa a escolher poucos vínculos. Aqueles que têm poucos amigos são quase sempre guardiões de si mesmos. Suas emoções são como rios profundos. Quem entra sem cuidado pode se afogar. Eles não abrem o coração facilmente, não por orgulho, mas porque sabem o valor de cada entrega. A alma antiga não se distrai com qualquer afeto. Ela busca conexões reais, vínculos de alma, encontros de verdade. Por isso parece seletiva, mas no fundo é apenas alguém que aprendeu que estar sozinho é melhor do que mal acompanhado. Chico Xavier dizia que existem espíritos tão sensíveis que, quando encarnados, se sentem estrangeiros no mundo, como se o tempo deles não fosse este, como se os valores da terra não bastassem. Essa sensação é comum nas almas que caminham com poucos, mas que amam muito. Não se engane, a alma com poucos amigos sente tudo. E justamente por sentir tanto, ela não consegue ficar onde não há verdade. Por isso se afasta, por isso se cala, e por isso quase sempre é mal interpretada. Quem vê alguém calado pensa que é desinteresse, mas quem enxerga com os olhos da alma percebe que é apenas profundidade. Essas pessoas não gostam de conversas rasas, pois seus pensamentos são longos. Por isso, às vezes, preferem a companhia do céu estrelado. A espiritualidade nos ensina que o recolhimento pode ser um processo de cura. A pessoa que está só nem sempre está perdida. Muitas vezes está sendo visitada por seus mentores em silêncio. E nessa quietude ela está aprendendo a escutar a própria alma. Poucos amigos não significam pouco amor. Pelo contrário, quem tem poucos vínculos costuma amar intensamente. É leal, fiel, constante. O problema é que essas qualidades no mundo atual viraram quase relíquias, e é por isso que essas almas se tornam cada vez mais raras. Elas não suportam máscaras, sentem quando alguém finge, sabem quando o sorriso não é sincero. E isso cansa,
cansa sorrir para o falso, cansa sustentar papéis. Por isso escolhem a solidão como um ato de amor próprio, não como abandono. Essas almas não têm medo de ficar sozinhas. Têm medo, sim, de ficarem cercadas por quem não as vê. Elas precisam de presença real, não de multidão. De silêncio que acolhe, não de barulho que distrai. De alma, não de espetáculo. Muitos olham para essas pessoas e dizem: você precisa se enturmar. Mas o espírito sensível sabe que não é bem assim. Ele não precisa de mais pessoas. Precisa de mais verdade. Precisa de espaço para ser, não de lugares onde precisa fingir. A reencarnação é uma escola, e nem todos vêm para a mesma matéria. Alguns espíritos vieram aprender sobre multidão. Outros vieram concluir ciclos de interiorização. Quando você entende isso, para de se culpar por ser diferente. Sua jornada é sagrada, mesmo que não seja compreendida. Chico Xavier costumava escrever cartas para quem já partiu, mas também para quem ainda não chegou. Talvez este roteiro seja uma carta para você que ainda não entendeu por que o mundo parece tão distante. Talvez sua alma esteja apenas se lembrando de onde veio. Pessoas assim não buscam aplauso, buscam significado. Não se importam com aparência, querem essência. São seres que, em outras vidas, já se perderam tentando agradar. E hoje, cansadas de se diluir para caber, preferem ficar sós, mas inteiras. E o mais bonito, elas não desistem do amor. Só que não buscam em qualquer lugar. Esperam, confiam, sabem que o tempo de Deus é diferente do tempo da ansiedade. Sabem que o que é verdadeiro não grita, apenas permanece. Em muitos casos, essas almas têm missões espirituais silenciosas. Elas são canais. Mesmo sem saber, ancoram energias, transmitem paz, curam pelo olhar. Não precisam falar muito. Sua presença por si só transforma. Por isso, muitas vezes sentem um cansaço sem causa. É o peso do invisível. É a tarefa energética de equilibrar ambientes, de sustentar emoções alheias. Por fora parecem calmas, por dentro são templos vivos. E essa responsabilidade espiritual é imensa. Por isso o recolhimento é tão necessário. É o momento do reabastecimento. Se você se identificou até aqui, saiba, você não está só. Há muitos como você, espalhados em silêncio, fazendo a diferença sem alarde. E, principalmente, há espíritos de luz ao seu lado, mesmo que você não os veja. Eles reconhecem sua missão silenciosa. A vida espiritual, quando mais elevada, exige menos aplauso e mais entrega. Por isso, quem tem poucos amigos muitas vezes é chamado a um tipo diferente de popularidade. Aquela que se constrói no plano invisível, entre preces, intuições e escolhas difíceis. Muitos daqueles que hoje se sentem isolados já foram líderes em outras vidas. Foram pessoas rodeadas de influência, poder e vozes ao redor, mas também se perderam nesse excesso. Nesta existência, vieram aprender a escutar mais o céu do que os aplausos. Por trás da solidão, há muitas vezes uma alma em resgate, alguém que feriu e foi ferido, alguém que hoje precisa reconstruir sua relação com o amor. Mas para isso é preciso tempo, silêncio e fé. E isso não se faz em multidão. Chico Xavier dizia: não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. E isso se aplica também a nós mesmos. Não exija de si uma sociabilidade que não corresponde ao seu momento espiritual. Seu caminho é outro, mais fundo, mais sério, mais real. Seus poucos amigos, mesmo que raros, são verdadeiros. E isso já é bênção, porque o valor de uma amizade não está na quantidade, mas na sintonia. E quando dois espíritos se reconhecem em silêncio, criam entre si um laço que nem a morte desfaz. Aliás, a maioria dos seus amigos verdadeiros talvez nem esteja neste plano. Muitos estão desencarnados, velando por você. São guias, mentores, antigos afetos, espíritos que caminham contigo sem precisar de palavras. A verdadeira amizade muitas vezes vem do alto.
Quantas vezes você já se sentiu abraçado sem ter ninguém por perto? Quantas vezes chorou e logo depois sentiu uma paz que não sabia de onde vinha? Esses são os sinais. Sinais de que você nunca esteve desamparado. A companhia espiritual é real. É por isso que muitas pessoas com poucos vínculos sociais desenvolvem tanta sensibilidade. A mediunidade, mesmo que não consciente, aflora. Elas captam as dores alheias, os pensamentos do ambiente, os silêncios da casa. E tudo isso pesa se não houver oração constante. Essas almas são, em muitos casos, colunas invisíveis de suas famílias. São elas que sustentam a vibração do lar, que oram quando todos dormem, que intuem conselhos mesmo sem serem ouvidas. São elas que, mesmo em silêncio, evitam muitos sofrimentos ao seu redor, e ninguém percebe. Elas não fazem para serem vistas. Fazem porque sentem, porque sabem que o amor verdadeiro é aquele que se doa mesmo sem reconhecimento. São como velas acesas na madrugada. Ninguém as vê, mas sem elas, o escuro seria total. Não pense que seu valor está na quantidade de pessoas ao seu redor. O mundo espiritual não mede assim. Lá importa a sua vibração, a sua intenção, a sua fidelidade ao bem. E muitas vezes o mais silencioso é o mais elevado entre todos. Você que caminha sozinho, saiba, o Cristo também caminhou assim. Foi abandonado, rejeitado, negado por aqueles que dizia amar. E mesmo assim perdoou. Mesmo assim amou. Sua luz brilhou mais forte na hora da escuridão. Que isso te inspire a continuar. Nem toda ausência é perda. Às vezes é livramento. Às vezes é o universo espiritual, retirando de perto de você aquilo que atrasa a sua evolução. Confie. Nem toda amizade que termina é fracasso. Algumas são missões encerradas, ciclos que se cumpriram. Aprenda com cada afastamento. Cada pessoa que foi embora deixou uma lição. E você, com seu coração atento, sabe disso. Não guarde mágoa. Apenas agradeça e siga, porque a estrada é longa e os verdadeiros companheiros surgem quando a alma está pronta. O espírito que ama o silêncio é muitas vezes aquele que ouve as estrelas. E você talvez seja desses. Alguém que prefere conversar com Deus do que com a vaidade do mundo. E isso é um dom, mesmo que doa às vezes. O tempo que você passa sozinho é sagrado. É quando os espíritos de luz mais se aproximam. É ali que você escuta o que os outros não percebem. É ali que você se fortalece para continuar sendo quem é, sem precisar se explicar. Chico dizia que o telefone toca de lá para cá, e você, em sua solidão, já deve ter sentido essas ligações invisíveis, pressentimentos, sonhos, lúcidos, emoções súbitas. São mensagens do alto tocando sua alma porque ela está sensível, desperta, receptiva. Não tente se encaixar onde sua alma já não cabe. Isso é desrespeitar sua própria evolução. Você não está aqui para agradar a todos, está aqui para crescer. E às vezes crescer exige silêncio, exige distância, exige um tipo de coragem que poucos compreendem. Quem anda só, na verdade, anda com Deus. E isso basta, porque mesmo no deserto há pão do céu, mesmo na escuridão há estrela. E, mesmo sem muitos ao redor, a alma que ama já é multidão, já é templo, já é luz. É por isso que sua presença faz diferença onde você passa. Mesmo que ninguém diga, muitos sentem. Sentem sua vibração, seu olhar, sua calma. E no fundo sabem, essa pessoa é diferente. Essa pessoa carrega algo. Essa pessoa é luz disfarçada de gente. Ser diferente não é um erro, é um chamado, um convite à autenticidade. E quem tem poucos amigos quase sempre carrega essa diferença no olhar, nos gestos, no jeito de existir. Sua alma foi desenhada para o essencial, não para os excessos do mundo. Há pessoas que brilham mais quando estão em silêncio, que dizem mais com um olhar do que com 1000 discursos. Essas são as almas antigas. E quem é antigo por dentro não consegue se apegar ao que é passageiro. Prefere o eterno, mesmo invisível. Você já percebeu como sua intuição é forte?
Como sente quando algo vai mal, mesmo sem explicação? Isso é sensibilidade espiritual, um presente que vem com custo, o afastamento dos ruídos do mundo. Por isso, quem sente muito precisa estar mais só. Quem caminha com poucos desenvolve outro tipo de escuta. Escuta o invisível. Escuta o que não foi dito. Escuta o coração dos outros antes mesmo das palavras. E essa escuta, quando bem usada, vira sabedoria. Quando ignorada, vira cansaço. Cuidado com isso. Respeite seu tempo. Respeite sua energia. Você não veio ao mundo para se esgotar tentando se encaixar. Veio para cumprir uma missão. Mesmo que ela não tenha plateia, mesmo que ninguém perceba, o universo espiritual vê. E isso basta. Às vezes, Deus permite o isolamento para que você se reencontre. Ele retira o excesso para revelar o essencial. Ele silencia o mundo ao redor, para que você finalmente escute o que a alma vem dizendo há muitas encarnações. Escute com reverência. A sua dor tem valor. Não é uma dor em vão. Ela está te lapidando como o buril molda a pedra bruta. E ao final desse processo, seu brilho será sereno, mas inconfundível. Confie. Não é castigo. É chamada. É depuração. Você pode não ter muitos ombros para chorar, mas tem o colo de Deus. Pode não ter tantas mãos para segurar, mas tem o amparo dos bons espíritos. Pode não ter palavras de conforto humanas, mas tem orações celestes sendo feitas por você. Você é um ser espiritual tendo uma experiência terrena. E nessa condição, está mais perto do céu do que imagina. Basta olhar para dentro. Basta se lembrar. O espírito não se mede pelos aplausos que recebe, mas pela paz que oferece. Chico dizia: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Parece duro, mas esconde uma grande verdade. Quem passa pela dor com fé sai mais forte, mais sensível, mais verdadeiro. E é isso que você está se tornando, mesmo sem perceber. Os poucos amigos que você tem, se forem verdadeiros, são suficientes. Não busque mais. Cuide deles. Aprofunde esses vínculos. O espírito que sabe amar poucos está preparado para amar com plenitude. E esse amor verdadeiro é o que sustenta o mundo invisivelmente. Você é uma vela acesa em meio a muitas sombras, e por isso pode se sentir estranho, mas não se apague. O mundo precisa de luzes como a sua, mesmo que não reconheça. Continue sendo quem é, com ternura, com fé, com propósito. Pessoas como você não precisam de muitos para se sentirem completas. Precisam de conexão, um olhar sincero, uma palavra verdadeira, uma presença leal. Isso basta. Não aceite migalhas emocionais. Seu espírito sabe reconhecer o amor verdadeiro, e quando ele vier, será pleno. O espírito evoluído escolhe. Ele não se perde em qualquer companhia. Ele sente quando um ambiente está pesado, sabe quando a energia é boa ou ruim, e por isso se afasta, não por arrogância, mas por respeito ao próprio campo espiritual. Você é uma sentinela silenciosa, um vigia espiritual, uma alma que veio para sustentar vibrações, mesmo sem ter consciência disso. Às vezes sua presença impede tragédias. Às vezes, sua oração muda destinos. Você é importante, mesmo quando se sente invisível. Sabe, aquele abraço que você gostaria de receber? Talvez neste instante você esteja recebendo um amparo espiritual, um mentor, um guia, um ente querido do plano superior. Eles se aproximam quando a alma se abre. Eles sabem quando você precisa. Não espere que o mundo te aplauda. Ele raramente entende as almas silenciosas. Mas o céu te aplaude. Os espíritos te acompanham. Deus te observa. Sua luz é vista do alto. Sua jornada é respeitada. Seu coração é amado, mesmo quando duvida disso. Você tem um lugar no mundo mesmo que ainda não tenha encontrado. E esse lugar não é geográfico. É espiritual. Está onde sua vibração floresce, onde sua presença faz bem, onde sua alma se reconhece. E quando você chega, esse lugar muda. Talvez você sinta que está fora do tempo, que nasceu na época errada,
Mas a verdade é que você veio agora porque o mundo precisa de almas como a sua. Sua sensibilidade é semente. Sua dor é força. Sua verdade é medicina. Então permaneça, respire, ore, espere, porque o tempo das almas justas é diferente, mas ele chega. E quando chegar, você entenderá que cada lágrima, cada silêncio, cada dia de solidão foi preparação. Você estava sendo moldado para algo grande, e isso está vindo. A alma que tem poucos amigos desenvolve uma relação mais íntima com o invisível. Ela confia em pressentimentos, acolhe intuições, percebe sinais, e isso, aos olhos do mundo, parece estranheza. Mas no campo espiritual, é sinal de sintonia com dimensões mais elevadas. Há quem confunda essa reserva com frieza, mas não é frieza, é cautela. São tantas feridas, tantas decepções guardadas no espírito, que ele aprendeu a ir devagar. Não se trata de não amar, e sim de proteger o amor de contaminações. Você já perdoou em silêncio, já se afastou sem fazer alarde, já chorou por pessoas que nem perceberam o quanto doeu. Isso é típico das almas nobres. Elas sofrem caladas, mas nunca param de desejar o bem, porque sabem que o bem volta. Ser discreto é uma virtude espiritual. O que você vive, com Deus ninguém precisa saber. O que você oferece em oração não precisa ser divulgado. O verdadeiro espírito de luz age no invisível, intercede sem vaidade, ama sem exigir retorno. E você faz isso. Quando você entra em um ambiente, ele muda. Talvez ninguém diga, talvez ninguém saiba, mas os espíritos percebem. Sua vibração interfere, sua presença equilibra, sua calma transmite algo que o outro não entende, mas sente. Isso é missão, e não tem marketing. Os médiums mais sensíveis costumam ter poucos amigos porque, ao desenvolverem sua percepção, ficam mais seletivos. Precisam de paz, de respeito, de silêncio, e o mundo nem sempre oferece isso. Então, escolhem se recolher, não por arrogância, mas por necessidade espiritual legítima. Você é daqueles que sentem quando a oração é ouvida, que sabem quando uma energia mudou, que escutam o nome de alguém e sabem que precisam orar por ele. Isso não é acaso. É sensibilidade desenvolvida ao longo de muitas vidas. A dor do isolamento também é aprendizado. Nos momentos em que se sente esquecido, você está sendo chamado a lembrar de si mesmo, a construir uma relação mais profunda com o seu espírito, com Deus, com o silêncio, com os ciclos internos que pedem escuta. Você é mais forte do que pensa. Já passou por provas que muita gente não suportaria, e mesmo assim está aqui, ouvindo essa mensagem, buscando sentido. Isso é força. Isso é fé em forma de persistência. E essa luz não se apaga. As almas que caminham sozinhas não o fazem por desamor. Pelo contrário, fazem por zelo, por saber que sua energia é valiosa, que sua sensibilidade merece cuidado, que seu espírito não pode ser entregue a qualquer presença. Elas protegem seu campo, e isso é sabedoria. Você já amou mais do que devia, já se entregou além do necessário, e talvez por isso hoje escolha a prudência. Mas não endureça o coração. Permaneça aberto, com discernimento. O amor que virá será mais consciente, mais puro, mais recíproco. O plano espiritual não abandona ninguém, principalmente aqueles que já despertaram para a jornada da alma. Você pode não sentir sempre, mas está amparado. Recebe intuições, sonhos, inspirações. Basta se aquietar e perceber. Tudo está sendo cuidado por mãos invisíveis e amorosas. Os laços verdadeiros não se rompem. A distância física pode vir. As palavras podem cessar. Mas o que é espiritual permanece. E você, que já teve que deixar tantas pessoas, sabe o que é alma. O que é essência, resiste ao tempo. Talvez você tenha sentido culpa por não manter amizades. Mas entenda, nem todo vínculo precisa ser eterno. Alguns servem a propósitos específicos. E quando o ciclo se encerra, forçar continuidade
é negar a própria evolução. Libere com amor e siga leve. O espírito iluminado compreende que nem toda ausência é falha. Algumas são gestos de amor, de respeito, de proteção. Estar longe pode ser a forma mais elevada de permanecer em paz. E paz, para almas como a sua, vale mais que presença forçada. Você sente o que está por trás das palavras, capta a energia por trás dos gestos, e isso te fez desconfiar de muitos. Mas não perca sua sensibilidade. Ela é bússola, só precisa de equilíbrio. Com discernimento, ela vira aliada, não fardo. Chico Xavier dizia: toda vez que a ingratidão te ferir, perdoa em silêncio. E você já fez isso. Mesmo ferido, escolheu a paz. Mesmo cansado, escolheu o bem. Essa é a verdadeira evolução. Manter a luz mesmo quando o mundo insiste na sombra. Seus poucos amigos talvez não compreendam sua profundidade, mas aqueles que sentem sua alma, esses te reconhecem de outras vidas. São reencontros espirituais, presentes do tempo. E mesmo que sejam raros, valem por 1000. Cultive esses vínculos como se fossem orações vivas. Você não é estranho, é apenas raro. E como tudo que é raro não se encontra em qualquer esquina. Por isso alguns não te entendem. Não sabem como lidar com sua profundidade. E tudo bem. Nem todos têm olhos para ver a alma. Continue sendo quem é, mesmo que pareça demais, para alguns e de menos para outros. Porque para os olhos certos você será tudo. E acima de tudo será você. Alguém cuja alma não busca quantidade, mas verdade. Isso é lindo e eterno. Que a paz do Cristo te envolva, te ilumine e te proteja. Se você chegou até aqui, é porque sua alma clamava por algo que o mundo não estava oferecendo. E agora, talvez você tenha sentido. Há sentido em ser quem você é, mesmo em silêncio. Você, que sempre se perguntou por que sente tanto, por que se isola, por que parece caminhar contra a maré, agora sabe. Há uma missão na sua sensibilidade, a luz no seu recolhimento. A propósito, em cada afastamento que a vida trouxe, a verdade oculta sobre sua alma é que você não é menor por ter poucos amigos. É maior, mais profundo, mais antigo. É alguém que ama com essência, que escolhe com consciência, que se protege não por medo, mas por sabedoria adquirida em vidas passadas. Chico Xavier sempre dizia: tudo passa. E é verdade. Mas o que você viveu aqui, essa escuta espiritual, essa identificação com a verdade, essa comoção que talvez tenha vindo aos seus olhos, isso não passa. Isso fica. Isso é alma reconhecendo alma. Se esta mensagem tocou profundamente o seu coração, por favor, curta o vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que alimentam a alma. Compartilhe também com quem você sabe que precisa ouvir essas palavras. Vamos nos encontrar nos comentários, no silêncio, na luz e na verdade que só o coração entende. Até a próxima.